Vocês estão conseguindo ver bem o slide? Sim. Então tá bom, beleza. Ó, que nem eu falei para vocês no início, nós vamos começar a trabalhar com um conteúdo de citologia, que está no capítulo 4 da apostila de vocês, página 36, tá? O professor Darley também ele vai trabalhar com esse componente. No entanto, ele vai mais trabalhar ali com a questão dos tipos de célula. Aí ele vai fazer a identificação, vai mostrar certinho para vocês, tá? E eu fiquei responsável por falar dos componentes da célula. Aí nós vamos falar um pouquinho das funções desses componentes, como eles são como é originado, né? A origem dele, a função desses componentes, tá? Então, que nem aqui um exemplo, ó. Vocês viram lá, né, que temos a célula animal, célula vegetal, que são as células eucariontes. E tem as células procariontes. Aí, se ele não abordou ainda, eu creio que vai ser abordado ainda esse conteúdo. Mas aqui nessa aula, nós vamos falar dos componentes. Aí vamos ver se a gente consegue falar um pouco da membrana, do vacúolo. Aí nós vamos falar um pouquinho da parede, do citoplasma, do núcleo e assim no decorrer das aulas, tá? E também vamos fazer alguns exercícios para a gente poder praticar, porque é bem interessante a gente estudar o conteúdo e já praticar, porque isso ajuda a fixar melhor, né? E também auxilia aí que a gente já vai praticando, né? Já vai ficando craque aí para quando chegar o dia da prova, vocês estar 100% aí confiantes e fazer uma avaliação com mais tranquilidade. Então vamos lá. Quando a gente fala da membrana celular, lembra que é uma estrutura que ela recobre a célula. Basicamente, ela vai proteger, ela vai delimitar aquela célula, tá? Então, vocês têm que imaginar isso. Então, falamos lá, membrana celular. O que nós estamos falando? É uma membrana que ela recobre toda a célula, todas as organelas. Ela também vai delimitar o espaço da célula. Ela vai delimitar o espaço intracelular, que é a parte de dentro da célula, com a parte de fora, que a gente fala que é o espaço extracelular. Tá? Ela também vai controlar a entrada e a saída de substâncias para dentro da célula. Aí, então, como a gente está falando da membrana celular, a gente tem que pensar assim, prof, mas como que ela é formada? Nas duas últimas aulas, a gente falou um pouquinho dos elementos que compõem as moléculas, né, que compõem a, a célula. Nós falamos do fosfolipídio, que como ele é formado pela união do fosfato com o lipídio. Então, nós temos o fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ele vai compor a membrana plasmática, a membrana celular, desculpa, a membrana celular da célula. Então, ó, se a gente olhar essas imagens aqui, ó, ao lado, que tá aparecendo várias bolinhas laranjas com as perninhas, nada mais é a composição da da membrana celular, tá? Eles são os fosfolipídios. Então, se a gente for observar, essa parte aqui de cima, acho que não aparece. Ah, aparece o mouse, achei que não aparecia. Maravilha. Então, ó, essa parte circular aqui em cima, a gente fala que é a cabeça polar. Por que cabeça polar? Porque ela tem uma característica, ela tem afinidade com a água, né? Já essa parte aqui, que é a cauda, que faz parte da membrana celular, ela é apolar, então ela vai ter aversão à água, tá? Então a composição da membrana celular ela é composta por fosfolipídios, tá? E o que mais? Além dos fosfolipídios que faz essa composição, nós vamos ter diferentes tipos de proteína. A gente vai ver mais para frente. Então, a gente tem os fosfolipídios, nós temos as membranas, a gente vai ter as proteínas transmembranar, nós vamos ter também as proteínas periféricas, tá? Que são essas aqui que fica mais na superfície da membrana da, da, da célula, tá? E a gente vai ver a função de cada uma. Então, para a gente passar para o próximo slide aqui, só para a gente sintetizar.
tá? Fazer um resuminho do que a gente falou até agora. Estamos falando da membrana, né? Da membrana celular, e ela é formada por fosfolipídios e também por proteínas. Então, a gente sabe que essa é a composição. Agora, nós vamos ver a função, né, de cada uma aí na membrana celular. Ó, quando a gente fala que a membrana, ela tem na sua estrutura proteínas, nós estamos falando de diferentes tipos de proteínas, que nem essa daqui, ó. A membrana transmembranar. Quase engasguei aqui para falar. O que significa? Qual que é a função dela? Qual que é a característica? Se a gente for observar, ela é uma proteína que ela atravessa a membrana de fora a fora. Então, ela fica tanto na parte interna como na parte externa da célula. E se a gente for observar, ela tem uma função muito importante no transporte de moléculas para dentro da célula. Aí nós vamos ver mais para frente que a gente vai ter alguns tipos de transporte, que vai ser o ativo e vai ser o passivo, tá? E o que vai acontecer nesse transporte? Vai ocorrer o transporte de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, vai ter também vice-versa, né, que vai ser do meio mais concentrado para o menos concentrado, e assim por diante. Então, vamos focar aqui, ó. Então, nós sabemos que tem as proteínas transmembranar, né, que nós temos dois tipos, que é a que faz o transporte ativo e a que faz o transporte passivo. Então, quando a gente fala que ela faz o transporte ativo, o que vai acontecer? Vai ocorrer gasto de energia. Por que ela ocorre gasto de energia? Porque ela vai ao contrário do gradiente no qual ela está posicionado. Um exemplo aqui, ó. Vamos supor, por que ela vai gastar energia? Porque ela está saindo do gradiente de menor concentração e indo para um gradiente de maior concentração. Então, quando ela faz esse processo, ela não tem a utilização de energia. Porém, se ela pega e faz ao contrário, ela sai aqui, ó, do gradiente com maior concentração para o de menor, aí ela vai ter um gasto de energia. Então, a gente chama esse transporte de transporte ativo. Já o passivo não vai ter o gasto de energia, vai ser sem gasto de energia, que a gente fala que é o ATP. A gente vai aprofundar mais para frente, tá? Vocês vão ver que a gente vai acabar repetindo algumas moléculas, alguns conceitos, e isso é bom para a gente aprender, né? Fixar mais o conteúdo. Tá, vamos voltar aqui então. Nós estamos falando do transporte passivo. Do transporte passivo ocorre, pessoal, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Quando ocorre esse processo, o que vai acontecer? Um gasto de energia, perdão, não vai acontecer gasto de energia, não vai acontecer o gasto de energia. Então, esse transporte ele é considerado como passivo, por conta dessa característica, tá? Ó, a proteína periférica. A gente falou que tem a proteína, né, que atravessa a membrana toda da célula, que fica tanto na parte interna como na parte externa. Já a proteína periférica, o nome já fala, ela fica na parte de cima da membrana, ela não faz a travessia, ela não consegue atravessar, ela só fica ali na parte superior. Aí você pode visualizar ela tanto na parte interna como na parte externa da célula, tá? Então, a gente pode visualizar esses dois tipos. E qual que é a função dessas proteínas periféricas? Ela tem a função de transporte de substâncias, ela também tem uma outra função, que é a atividades enzimática, que ela vai atuar como catalisadores, que elas são capazes de acelerar a velocidade da reação química, tipo, auxiliando no metabolismo mesmo da célula, tá? Nós vamos ter também, que nem a gente destacou aqui, ela vai contribuir no metabolismo da célula, e além disso, essas proteínas periféricas, ela auxilia na comunicação entre as células. Deixa eu voltar aqui rapidão, ó, só para vocês verem. Tá vendo que tem tipo umas anteninhas nela? Essas anteninhas aqui, deixa eu lembrar rapidão o nome dela aqui, que agora fugiu a mente. Deixa eu ver se tem aqui. Que são as
Não, são as glicoproteínas, se eu não me engano, salvo me engano o nome. Depois eu vou confirmar, tá? Para não passar o nome errado. Sim, professora, glicoproteína, sim, como é um livro. Isso, né? Que tinha fugido o nome aqui. Então, essas glicoproteínas, elas têm a função de se comunicar, que nem a gente viu aqui, ó. Então, ela ajuda aí na comunicação entre as células, tá? Bora continuar aqui. Ó, vamos falar das vias de transporte. Lembra que a gente ainda está dentro da membrana aqui, tá? Celular. Que nem a gente falou ali, tem alguns mecanismos de transporte que essa membrana ela utiliza para transportar o soluto, a água, tá? E que nem a gente falou anteriormente, tem o tipo que vai ser ativo, que ele gasta energia, né? E o passivo, que não vai ter o gasto de energia. Aí o que vai acontecer? Que nem a gente falou, vamos reforçar novamente aqui, ó. Quando gasta energia, o que acontece? Vocês querem falar? Qual que é o tipo? Assim, vamos supor, a professora gastou energia porque saiu do meio mais concentrado para o menos. Ou não. Ou saiu do meio menos concentrado para o mais concentrado. O que vocês acham? Pode escrevendo, que eu estou aqui com o celular aqui do lado, eu consigo ver as mensagens de vocês, se vocês não quiserem ligar o áudio. Vamos interagir, que é bom que a gente aprende. Professora, não sei não. Dá uma explicaçãozinha aí. Ó, quando a gente fala que a célula ela utiliza o mecanismo de transporte que vai gastar energia, que a gente fala que é o transporte ativo, o que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui o mouse passando no slide? Observa um número pequeno de moléculas, né? E essas moléculas, elas precisam passar, ó, pela membrana da célula e precisam adentrar, né, nessas células. Vamos colocar como esse exemplo. Aí o que vai acontecer? Essas moléculas, a partir do momento que elas passarem do meio com menor concentração para o de maior concentração, o que vai acontecer? Ela vai precisar utilizar energia. Então, vai ser chamado transporte ativo, vai ter o gasto de ATP. Já quando ela está de um meio mais concentrado e ela vai para um meio menos concentrado, vai ser ao contrário. Ela vai ser um transporte passivo, que não vai precisar a utilização do gasto ali energético. Ficou claro ou vocês querem que reexplique? Ou deu para compreender? Ok, valeu, professora. Deu para compreender. É só vocês lembrar, pessoal, ó, gastou energia, lembra lá, saiu do meio que tinha menos concentração e foi para o meio que tinha mais. Não gastou energia, então significa saiu do meio que tinha mais concentração e foi para o que tinha menos concentração. Guarda isso que fica bem fácil da gente compreender. E isso aqui também lembra bastante, tá ligado, tá associado com um processo de equilíbrio osmótico. A gente vai ver isso mais para frente, qual que é a ligação. Tá? É o mesmo mecanismo de processo de transporte que mantém o equilíbrio osmótico da célula, tá? Então, beleza. A gente falou muito de ATP. Vamos pegar, identificar o que seria esse ATP, né? Que seria adenosina trifosfato, que é o que? É uma molécula que carrega energia. Então, ela é utilizada ali para fornecer às células a energia que ela precisa para que ocorra ali o processo metabólico dela, tá? Só para a gente adentrar. E mais para frente a gente vai adentrar nesse conteúdo aqui. Mas só para vocês saberem o que significa o ATP aí, né? Que é a parte que a gente fala que a célula utiliza muita energia. Tá. Vamos aqui, ó. Nessa parte, a gente ainda está falando das proteínas, tá? Que existe ali na membrana da célula. Que a gente falou que elas utilizam, né? Tanto para comunicação, como também para transporte de substância. Só que existe dois tipos de transporte aí, que a gente fala que é a difusão. Então, tem a difusão simples e a difusão facilitada.
Aí, qual que é a diferença de uma para outra? Ó, nesse esqueminha aqui está mostrando as duas ao mesmo tempo. Se vocês observar aqui, ó, é o processo de transporte, tá, pessoal? De substância que a gente está falando. De dentro pode ser de fora para dentro da célula, ou ao contrário, né? De dentro da célula para fora. Então, o processo de difusão simples, deixa eu aqui ativar o mouse. Um processo de difusão simples, ó, imagine, as moléculas estão aqui, as moléculas, né, o que a célula precisa aí para que ocorra o seu metabolismo, elas estão aqui fora. Vamos supor, ela precisa atravessar essa membrana. Ela vai atravessar, ela vai conseguir fazer isso. Porém, nós temos um outro mecanismo também, que facilita a absorção dessas moléculas, ou o transporte, né, falando melhor assim, que auxilia no transporte dessas moléculas, que é a difusão facilitada. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Vocês conseguem visualizar somente olhando o desenho? As moléculas simplesmente atravessam a membrana. A difusão facilitada, ela precisa de uma determinada estrutura que está presente ali na membrana também. Vocês conseguem ver? Então, digamos que a difusão facilitada, ela é nas proteínas ali da célula que ela passa. Isso aí, perfeito. Tá? Quando você fala assim, ó, difusão facilitada, que tá ocorrendo a passagem das moléculas da parte interna para a parte externa ou vice-versa, lembra que vai utilizar proteínas. Aí tem a proteína de canal, tem a proteína carreadora e tem os tipos de proteína. E quando fala de fusão simples, lembra que não usa a proteína, simplesmente atravessa a membrana ali da célula, tá? Essa é a diferença. Que é um outro mecanismo que a célula também ela utiliza, tá? Para o transporte de substâncias, ok? Vamos continuar aqui. Ó, nós falamos do mecanismo de transporte molecular. Agora nós vamos falar do transporte em quantidade, que aí ela é utilizada em dois mecanismos, que a gente fala que é a pinocitose, tá? E a fagocitose, que também é um mecanismo que a célula ela utiliza para o transporte de moléculas. Se a gente for observar aqui, ó, bem aqui no início, ó, o processo de transporte dessas moléculas, ela vai acontecer em dois tipos. A pinocitose, ela ocorre tipo uma invaginação na célula, e essas moléculas elas são englobadas e elas são fagocitadas para dentro da célula. Tipo assim, a célula engole, vamos dizer assim, essas moléculas. Já a fagocitose aqui, ó, se vocês observar, deixa eu ativar o mouse, ela vai surgir tipo uma projeção. Essa projeção aqui também vai auxiliar a englobar essas moléculas e assim consegue adentrar para dentro da célula. Mas e aí? A gente só está falando de entrada. A molécula tem a membrana celular, ela tem vários mecanismos para estar absorvendo aí substância. Mas também temos que falar, né, da saída. A membrana também, a célula tem essa capacidade de fazer também essa retirada. Aí nós vamos ver mais para frente como que ocorre esse mecanismo. Bora ver aqui. Opa, deixa eu explicar nesse. Acho que é melhor explicar nesse, que a gente tem um exercício ali para frente. Achei que era no próximo slide. Deixa eu só sintetizar aqui, finalizar aqui. Nós vamos fazer uns exercícios rapidão. Ó, um exemplo aqui. Vamos supor, a célula, ela englobou ali, absorveu, né, moléculas que precisa ali para o seu metabolismo, para o seu funcionamento. Beleza, ela utilizou, ocorreu a digestão dessas moléculas, ela vai utilizar o que é necessário, o que não é necessário ela vai eliminar de alguma forma. Aí como que ela vai eliminar? Pela exocitose, tá? Que é essa primeira figurinha aqui, ó. A primeira figurinha aqui, ó, no cantinho, ó. Tá vendo? Ela utilizou a molécula, fez a digestão, utilizou o que era necessário, o que não ela vai eliminar. Então, ela utiliza esse mecanismo aqui da exocitose para fazer a eliminação desses resíduos que não são mais necessários, tá? Para a célula. Tranquilo até aqui?
Manda um joinha aí se estiver tranquilo. Beleza, vamos continuar aqui então. Ó, só para a gente fixar esse conteúdo, bora responder algumas perguntas. Vamos fazer assim, ó. Vamos concluir cada capítulo, e cada capítulo nosso tem um teste para a gente fazer, que são algumas perguntas para responder. Então, a gente vai abordando cada tema dentro desses capítulos e a gente vai praticando, vamos respondendo perguntas, tá? Assim vai auxiliar até para tirar dúvidas e fixar o conteúdo. Um exemplo aqui, ó. Alternativa 1. Eita, já é 2h40, 2h22, né? Mas não se preocupa não, gente. Vamos continuar aqui que tá... Ó, a membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo mosaico fluido, essa estrutura é constituída por... Aí, vou deixar vocês pensarem. Vai mandando as respostas aí, professor, eu acho que é a A. Uma dupla camada proteica. Ó, ele está perguntando qual é a constituição. Quais são as estruturas que compõem a membrana da célula? Primeiro, ó, uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídio. A célula, ela sim, o lipídio faz parte da sua estrutura, mas será que é essa? Vão pensando aí. Uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. Lembra aí, se a gente em algum momento aqui abordou esse nome, carboidratos. A alternativa C. Uma dupla camada de fosfolipídios, onde estão incrustadas proteínas. D. Uma camada fosfolipídios, onde estão incrustadas carboidratos. E a última, alternativa E, uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. Bora ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo que eu expliquei até agora. O que vocês acham? Vão falando aí, manda aí na mensagem, no Mensagem, tá? No chat aí, pra gente ver. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham? Qual que é a alternativa? É a composição. Qual coisa, dá uma olhadinha nessa imagem aqui atrás, ó. Se não lembrar, não tem problema. Isso aí, parabéns, pessoal. É a letra C. Porque se a gente for analisar, a membrana plasmática, ela é formada pelos fosfolipídios, né? Que é o fósforo mais o lipídio ali. E temos as proteínas presentes também na membrana. Então, é bem simples, né? Essa daqui, bem tranquilo de responder. Vamos responder a 2 aqui, ó. O esquema abaixo representa a estrutura da membrana plasmática, baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente o nome dos componentes da membrana indicados pelo número 1 e o número 2. Então, o número 1 está aqui, qual estrutura, qual é o nome, e aqui abaixo, o azulzinho, a estrutura número 2. Aí ele coloca ali proteína, fosfolipídio, carboidrato, proteína. É um lipídio? É um carboidrato? Ou é um fosfolipídio e um lipídio? Ou é um fosfolipídio e uma proteína? O que vocês acham? O que isso daqui é? E esse 2 aqui? Qual a alternativa? Isso aí. Alternativa E. Fosfolipídio e uma proteína, tá? Bora aqui para 3. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os seres vivos. Essa estrutura é formada principalmente por fosfolipídio e proteínas inseridas apresenta várias funções, exceto uma função. Ó, quando a gente fala da membrana plasmática, ela apresenta a função como barreira seletiva, não apresenta? Porque ela vai permitir a entrada de determinada substância e outras não vai permitir.
ela também é responsável pelo transporte de substância, não é? Isso aí, já mandaram a resposta aqui correta, que é a alternativa D, tá? A única coisa que ela não tem, que ela não representa, né, não tem essa função, é envolver o material genético, tá? Isso aí. Certíssimo. E a letra C, né, que fala aí da interação, que a gente viu ali que é a proteína periférica, né, que faz essa comunicação com as outras células. Vamos tentar falar aqui um pouquinho sobre o vacúolo. Ele é bem rapidinho aqui esse conteúdo, tá? Ó, vamos falar aqui qual é a origem, qual que é a função. Então, se a gente for observar, o vacúolo a gente encontra principalmente nas células vegetais, tá? Mas a gente vai ver que na célula animal tem um tipo também, que ele apresenta a mesma função que o vacúolo, mas a gente fala que é uma vesícula, tá? Aí vocês tomem cuidado com esse termo, só para a gente não se confundir. Tipo assim, professora, a célula animal tem vacúolo? Não, somente a vegetal. Dá até para ver aqui, ó, coloquei a imagem aqui para ficar mais claro, né, a visualização. Porém, a nossa célula também tem um mecanismo que ela auxiliei tanto na absorção como na eliminação de substância. A gente vai ver isso mais para frente. Ó, vamos focar aqui no vacúolo, célula vegetal. Então, os vacúolos são o quê? São vesículas encontradas nas células, tá? E qual é a sua origem? Como que ele é formado? Ele é formado pelo redículo endoplasmático, ó, e o complexo de Golgi, tá? Então, ele pode, a sua origem é através desses dois componentes celulares, tá? Tá, e qual que é a função desse vacúolo? Ó, a gente tem que pensar, é uma bolsa. Qual que é a função dela? Vai armazenar substância, ela vai controlar também a questão osmótica, que é o que? Controlar a entrada e a saída de água da célula vegetal. Ela também auxilia na digestão intracelular, que é a digestão que ocorre dentro da célula. Tá? Então, essas são as características quando a gente fala do vacúolo, quando nós estamos falando da célula vegetal. Porém, existem outros tipos de vacúolo também, que a gente fala que é o vacúolo digestivo, o vacúolo residual e o contrátil. Aí, qual que é a diferença, professora, do que a gente acabou de ouvir aí a senhora explicando? Ó, o digestivo, ele vai ser responsável pela digestão intracelular de moléculas dentro da célula. Lembra lá do processo fagocitose, pinocitose? Fagocitose, ela engloba partículas sólidas. Já a pinocitose, ela é responsável por englobar fluidos, tipo líquidos. Ela é responsável por englobar líquidos. Então, ela engloba aquele líquido e leva para dentro da célula. Já a fagocitose, ela engloba moléculas sólidas e também leva para dentro da célula. A célula vai utilizar essas moléculas no seu processo de metabolismo. Aí o que vai acontecer? A célula utiliza o que é necessário, o que não é necessário tem que ser eliminado. Aí entra o outro tipo de vacúolo, que é o residual, que ele vai auxiliar na eliminação desses resíduos que não são mais necessários para a célula. Já o contrátil, a gente encontra em protozoários. Um exemplo é a ameba, tá? Aí, qual que é a função desse tipo de vacúolo que a gente fala que é o contrátil? Ele tem a função de liberar o excesso de água, principalmente na célula, né, da ameba. Mas por que ela tem essa função? Para que a célula ela não exploda, né? Então, ela tem essa função, ok? Bora fazer aqui uns exercícios para a gente finalizar nossa aula. Nós temos alguns minutinhos aí, bem tranquilo. Achei que eu ia estourar o tempo, mas não. Beleza. Vamos lá. Os vacúolos são estruturas saculiformes, encontradas em vários tipos de célula e que apresentam diferentes funções. Em uma célula vegetal, por exemplo, encontramos o vacúolo de suco celular, que apresenta como uma de suas funções. E aí, qual que é a função? Lembra que a gente está falando do vacúolo da célula vegetal. Regular a fotossíntese, será que é isso que é a função? Promover a síntese de proteína, armazenar substância, você está na cara, hein? Armazenar substância,
controlar o metabolismo celular, regular o processo de divisão celular. É a C, isso aí. Alternativa C, correto. Certinho. Essa tá bem fácil, né? Bem tranquilo de responder. Tá. Vamos aqui então para a alternativa 5. Ó, essa daqui eu acho que eu vou ter que ajudar. Deixa eu ver se é essa que eu vou ter que ajudar na resposta. Acho que não. Vamos lá. Ó. Os paramécios apresentam um tipo especial de vacúolo, que possui como função principal expulsar o excesso de água que entra no corpo desses seres. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto desse tipo de vacúolo. A gente acabou de falar dele. Vacúolo autofágico, vacúolo digestivo, vacúolo de suco celular, vacúolo contrátil ou vacúolo regulador. Qual que é, será, hein? Que tem essa função de expulsar o excesso de água dessas células. Isso aí, responderam a alternativa D. Correto, tá, gente? É o vacúolo contrátil, que nem a gente viu aqui, né, ó. Ele tem essa responsabilidade aí de estar eliminando o excesso de água. Principalmente a gente coloca como exemplo aí o protozoário, que seria a ameba, tá? Beleza. Bora passar aqui para a alternativa 6. Ó, os vacúolos de suco celular são estruturas típicas das células vegetais e atuam armazenando substâncias, controlando o pH. Aí vocês observam que está aparecendo novas informações, tá? Ó, essa alternativa aqui, além dela questionar, né, para nós, é a questão do tipo de membrana que recobre o vacúolo, ela está trazendo novas informações para nós, ó. Então, ele vai controlar o pH, realizando o controle osmótico, entre outras funções. Então, ele acabou de descrever aqui mais funções que o vacúolo exerce. E ele pergunta para nós: essa estrutura ela é formada por uma membrana simples denominada de tilacoide, carioteca, tonoplasto, grânum, membrana plasmática. Ela é recoberta por uma estrutura. Essa daqui eu vou auxiliar vocês, tá? Porque eu trouxe essa informação aqui mais para a gente concretizar o nosso conhecimento. Mas se vocês quiserem responder aí, podem responder. Tá? Fiquem na liberdade. Ó, quando a gente fala do vacúolo, a gente tem que pensar que ele tem uma função muito importante para a célula vegetal né? E se a gente for observar, ele ocupa um grande espaço na estrutura da célula. Pode ocupar até 60%, tem algumas literaturas que traz até 90%, né? Assim, então ele é bem uma estrutura grande para a célula. Porém, apresenta inúmeras funções importantes para a célula. Olha que interessante. Além de armazenar substâncias que são essenciais para o metabolismo da célula, ele vai controlar o pH, que é fundamental para a célula. E fora isso, ele vai fazer o controle osmótico, que é o equilíbrio ali. Uma função que eu esqueci de destacar também que o vacúolo ele faz. Gente, quando a célula está com excesso de água na parte interna, o vacúolo ele tem essa função de fazer esse equilíbrio. Ela faz a retirada dessa água, mantendo o equilíbrio da célula. Aí vamos supor, se a célula está com uma concentração de soluto maior do que o meio externo, ela vai liberar também água para que ocorra o equilíbrio osmótico ali, tá? Para manter o equilíbrio. Então, o vacúolo também apresenta essas funções. E a alternativa correta é a letra C, tá? Tonoplasto é o nome da membrana que recobre o vacúolo, tá? A membrana plasmática é da célula, ok? Beleza? Tá, vamos ver se a gente tem mais uma alternativa aqui. Não, finalizamos.
vou voltar aqui com vocês e eu quero ver se ficou alguma dúvida. Se vocês têm alguma dúvida referente ao conteúdo, se vocês têm algum questionamento da aula passada, da aula retrasada, ou até mesmo do material que vocês estão trabalhando. Gente, é sempre interessante assim, como a gente está se preparando para o Enem, sempre busca estudar um pouquinho de cada coisa. Eu sei que tem horas que é muita coisa, né? Muitas matérias para a gente estar estudando. Eu reconheço isso, que eu também estou nesse processo de estudo. A gente sempre está praticando aí teste seletivo. Então, querendo ou não, a gente acaba estudando um pouco de cada matéria. Então, querendo ou não, eu entendo assim que é um pouco puxado, mas é interessante a gente sempre estudar um pouquinho de cada coisa, ter um conhecimento vasto, porque isso auxilia. E eu já tive prova disso. Vamos supor, eu fui fazer responder uma determinada alternativa e eu não tinha o conhecimento do assunto, porém as alternativas que eles traziam não era sobre o assunto que eles estavam abordando, porque eu já tinha estudado aquele conteúdo. Então, querendo ou não, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai agregando conhecimento, e isso auxilia muito, principalmente para a gente responder questões aí, né, no dia da prova, tá? Então, tentem buscar estudar um pouquinho, né, de cada conteúdo, tentem responder as questões. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato, que eu auxilio vocês, tá? Pode entrar lá no WhatsApp, fiquem à vontade, não tenham vergonha, tá? Ok? Eu vou parar a gravação aqui para vocês ficarem mais na liberdade para fazer perguntas. Deixa eu parar aqui. Vamos parar aqui. Vamos encerrar, então. Tá? Vamos encerrar nossa aula.